vamos aproveitar que temos aqui o Leta hoje, do canal Explica Bitcoin, e vamos tentar explicar um bocadinho o que é Bitcoin para quem nunca ouviu falar de Bitcoin ou para quem já ouviu falar, mas ainda não entendeu bem o que é. Leta, o que é que tu dirias a uma pessoa que chega ao pé de ti e diz assim, eu já ouvi falar de Bitcoin, mas eu não sei nada o que é isso, não percebo nada disso, não sei de tecnologia, não sei de nada. O que é Bitcoin para essa pessoa? Como é que tu começas a explicar a essa pessoa o que é Bitcoin? Cara, eu vou até contar uma história, porque essa pergunta é a pergunta que é mais fácil e mais difícil de todas. É que nem se chegar para um É, biólogo e perguntar o que é a vida. é exatamente. Não é vivo? Tipo, não... é difícil. Eu traduzi 80 e poucos textos, eu já escrevi mais de 20 e poucos. Eu juntei os meus textos inteiros para fazer um livro. Esse livro eu fiz todo um encadeamento lógico para pensar como explicar o que é o Bitcoin. Meus textos falam do efeito Cantillon, fala dos desbancarizados, fala do franco-africano, fala, sabe, de várias maneiras, por analogia de explicar o que é o Bitcoin. E aí eu dei para o meu pai ler e mais outras pessoas para fazer o último processo de revisão. No último processo de revisão, meu pai chega e fala, que meu pai, sei lá, professor universitário, acostumado a fazer revisão de artigo, assim, é uma pessoa muito boa para corrigir. Ele fala, cara, tá tudo muito bem explicado, o único problema é que você não explicou o que é o Bitcoin. E é foda, porque é isso, tipo, isso que você falou, que a gente já vem tão no automático que a gente esquece de explicar o simples. Tipo, eu saí explicando como o Bitcoin funciona como uma empresa descentralizada sem CEO, saí falando modelos de valuation do que é o Bitcoin, saí falando uma analogia da corrida do ouro e por que as shitcoins são o ouro de tolo digital, sabe? Saí falando várias coisas e esqueci de falar o que é Bitcoin. E aí eu passei um tempo recente, faz, sei lá, um mês atrás, escrevendo justamente um artigo mais literal do que é o Bitcoin, sabe? Então, não explicar o Bitcoin como é uma forma de armazenar sua bateria, sabe, o seu valor numa bateria digital. Legal, é uma explicação que você não explicou nada para ninguém. Tipo, sabe, uma explicação que você explica, mas você não explicou, sabe? É. A pessoa que sabe o que é Bitcoin, não é isso que é o Bitcoin. Você falar o Bitcoin é dinheiro, é uma explicação, é uma das minhas favoritas. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa é curiosa, ela vai falar, não, bullshit, não é só que é dinheiro, eu quero saber mais do que isso. Então, depende do nível de curiosidade da pessoa. Se é a minha tia, eu falo que é um dinheiro digital que não pode ser atacado pelo governo, não vai acontecer o plano Collor. Sabe, depende da pessoa. O plano Collor, o plano Collor é muito bom para dar como exemplo, né? Aqui no Brasil, para a pessoa que tem mais de 40 anos, é o jeito mais fácil de explicar valor. É. Bitcoin é basicamente isso, é um dinheiro que é digital e que o governo não consegue foder. Tipo, é que vocês são europeus, vocês são muito mais protegidos, né? Vocês vivem num ambiente mais estável economicamente. Isso torna mais difícil entender o valor do Bitcoin. Eu lembro ano passado que eu fui para El Salvador, tinha eu e um argentino e 2 alemães no albergue. Adivinha quem não entendia o Bitcoin e quem entendia? O brasileiro e o argentino entendiam que era o Bitcoin. Os alemães que cresceram confiando no marco e depois no euro e tem só estabilidade, inflação de 1% ao ano, para eles é um absurdo pensar que o dinheiro está fora da mão do Estado. Tinha 1%, agora tem 20% aqui também. Então, O euro já caiu abaixo do dólar, já está a 99 cêntimos do dólar. Então, mas para muita gente isso era inimaginável, né? Tipo, é que nem o Renato Amoedo fala, tem gente que vai aprender tomando a pílula laranja, tem gente que vai tomar o supositório laranja. E agora o supositório laranja está chegando. Fez de pego, foi tipo, está de pego já o euro. Há muito, acho que há muito shitcoiner por aí. Sabes que Portugal é um país de muitos shitcoiners, infelizmente. Eu vejo você comentando. Infelizmente aqui em Portugal há muitos shitcoiner e há poucos maximalistas. Mas eu acho que vai ser engraçado ver os shitcoiners todos em Portugal a entrarem na Bitcoin pelo supositório. Que eles vão entender depois das pessoas que são os normes de hoje em dia, porque eles estão contra, né? Eles têm um incentivo para não entender, eles vão entrar depois ainda de várias pessoas que ainda estão de fora. É isso mesmo. O incentivo deles neste momento é só fazer mais euros.
E quando eles entenderem que não é para fazer, que a Bitcoin não é para fazer mais euros, a Bitcoin é a liberdade das pessoas, representa a liberdade das pessoas, aí eles já vão tarde demais, já vão ter que tomar o supositório. Eles já vão estar comendo inseto antes de perceber isso. Isso que é o foda. Mas então, tentando resumir um bocadinho, resumir um bocadinho que é mais. O Bitcoin, justo. Exato. Começar explicando que uma das maiores fontes de confusão, assim, no meu ponto de vista, é que, assim, o Bitcoin não é uma coisa só. O Bitcoin são duas coisas e eles têm o mesmo nome. Então, quem está começando a aprender, cara, isso parece óbvio para a gente, mas existe a rede Bitcoin e existe o ativo Bitcoin. A rede Bitcoin é com B maiúsculo, é o protocolo, a gente instala no computador, a gente faz transações entre nós, a gente faz transação com o Bitcoin com B minúsculo, que é o ativo. Ou seja, essa rede Bitcoin com B maiúsculo transaciona a moeda Bitcoin com B minúsculo. E essa história dos dois usarem a mesma nomenclatura quebra a cabeça de muita gente. Que eu me lembro e não tenho certeza, isso talvez vocês saibam mais que eu, o Satoshi ele fala muito mais em sets do que, quer dizer, ele não fala em unidades de Bitcoin, né? É uma unidade meio que convencionada por nós depois. Não tem uma história dessa? Eu não sou técnico, eu não sei ler o código tão bem, mas já ouvi uma história que no código são satoshis que estão lá, não são moedas de Bitcoin que estão lá. Por acaso eu não tenho. Eu acho que o BAM, não sabes isso, por acaso eu acho que não. Agora não estou a ver se é assim ou não, já não me lembro. Eu ouvi qualquer coisa sobre isso há uns anos atrás. Que todas as unidades são contabilizadas em satoshis, não é? Ele poucas vezes mencionou Bitcoin, mencionava mesmo era satoshis. Exato. Bom, mas isso é ruído, assim, né? Mas se calhar uma boa maneira de explicar a diferença entre o protocolo e o token, ou seja, a moeda em si, é no Brasil talvez dizer que o protocolo é a rede Pix e a moeda Bitcoin é o real. Vamos assim, Perfeito. É mais fácil fazer essa comparação talvez aqui na Europa. Aqui na Europa seria a rede, como é que se chama? Do IBAN, agora esqueci-me. Swift. Swift, rede Swift com IBAN e a moeda é o euro. Portanto, assim é fácil fazer a comparação. Para quem não entende muito bem da Bitcoin, é mais fácil se calhar explicar assim. A maioria das pessoas também não faz ideia do que é o Swift. Também não vale. Deixa lá, não faz mal. Mas no Brasil acho que é uma coisa nova. O Pix surgiu há pouco tempo, não é? Mas pronto, então existe um protocolo, existe uma rede e existe uma moeda que é digital, não é física, portanto as pessoas não podem agarrar na moeda. E continuando, né, tem duas coisas que eu acho que são muito importantes o pessoal entender para entender por que o Bitcoin é construído da maneira que ele é construído e que são coisas que geralmente a gente não fala muito. A primeira é que o Bitcoin é a única solução que a gente conhece, pelo menos que eu conheça, né? Acho que os bitcoinheiros geralmente acreditam que é a única, para o tal do problema dos generais bizantinos. E o que é o problema dos generais bizantinos? Ele é um problema de teoria dos jogos que descreve a dificuldade de entidades descentralizadas para chegar num consenso sem depender de um ponto central de confiança. Ou seja, como você sincroniza todos os computadores rodando Bitcoin em qual é a verdade, sem ter um cara no meio falando, essa aqui é a verdade. Isso é um problema teórico que não tinha solução antes de surgir a prova de trabalho atrelada à emissão de moeda. E nesse sentido, muita gente fala, e aí eu acho que já é um termo um pouco mais complexo, você falou para explicar para iniciante, eu não usei esse termo ainda, mas para mim a melhor explicação simples do que é o Bitcoin é a invenção da escassez digital. Uhum. Isso é uma frase que diz tudo, mas é que ela tem tantas camadas que é difícil explicar. O que quer dizer a invenção da escassez digital? E aí a gente entra na segunda coisa que eu acho que é pouco falada e deveria ser mais falada para a gente realmente entender o que é o Bitcoin, que é o gasto duplo. Tipo, qual é a grande questão de fazer qualquer coisa digital? A grande questão de fazer qualquer coisa digital é que você dá Ctrl+C, Ctrl+V. É que você faz copia e cola. Isso quer dizer que como você garante que num dinheiro você só não faz copia e cola se ele está no meio digital também? E isso é uma coisa que, em teoria, chama gasto duplo. No fundo, sei lá, você pode basicamente mandar o Bitcoin, sei lá,
Posso mandar o Bitcoin para Carla, mandar o mesmo Bitcoin para o Hugo, mandar o mesmo Bitcoin para o José, se eu tivesse conseguindo fazer o gasto duplo. Então, toda a questão da arquitetura da rede do Bitcoin, que muitas pessoas acham, é um desperdício, gasta muita energia, é a única maneira teórica de você conseguir gerar uma verdade de uma maneira descentralizada e evitar o tal do gasto duplo. Teórica e prática, não é? Porque isso, a única maneira que já inventaram, que já descobriram. Teórica e prática, porque já vimos que o Proof of Stake não resolve esse problema, é só uma fantochada, não é? O Proof of Stake que eles querem introduzir nas outras moedas. Narrativa, né? É Proof of Bitcoin. POS, não. Tem gente ingênua no mundo. Aqui no Brasil a gente fala que todo dia um malandro e um mané saem na rua. Se eles se encontrarem, dá negócio. É isso. Tipo, as shitcoins são predação na assimetria de educação do ecossistema. É isso. Mas essa parte é interessante, o gasto duplo e a escassez digital, porque quando o mundo digital surgiu, foi precisamente a grande revolução do mundo digital, foi a facilidade com que se faziam cópias de coisas que já existiam, portanto que eram transformadas em digital e depois era muito fácil copiar. Lembro-me ainda dos videogravadores VHS, cada vez que se fazia uma cópia analógica, a qualidade do vídeo ficava cada vez pior, à medida que íamos fazendo cópia, né? E a grande revolução do mundo digital, eu lembro-me pelo menos quando surgiram os CDs de música e essas coisas, foi que fosse qual fosse o número de cópias que se fazia, a qualidade nunca se perdia. Portanto, o número de cópias no mundo digital foi a grande revolução e agora tivemos que inverter isso na Bitcoin, precisamente fazer o inverso, que é acabar com a possibilidade de fazer cópia de uma moeda para que não haja o gasto duplo. Acho que essa é a grande invenção a grande concepção do Satoshi, porque ele não inventou, ele juntou as peças do carro, foi precisamente resolver o problema da escassez digital e do gasto duplo, através do Proof of Work, né, da prova de trabalho. Uma delas, que é a mais importante, foi a prova de trabalho, precisamente. E esse aspecto até é uma grande discussão, não só na Bitcoin, em todo lado. Por exemplo, a fotografia para ser... isto é um exemplo, uma analogia. Para entrar no campo de estética, a primeira coisa que se debateu sobre a fotografia na estética, para ser considerada obra de arte, em relação à pintura, é que ela tinha essa característica da cópia. E então não poderia valer como uma pintura que há um original que não há outro igual. Portanto, essa natureza da duplicidade já é uma coisa que é debatida há muito tempo e realmente o Satoshi Nakamoto foi quem conseguiu. Na realidade na eu acho que prática, até a grande contribuição aí nessa área até acho que foi do Adam Beck. Agora ia-me esquecendo o nome do homem. do Adam Beck. Acho que a grande contribuição do Adam Beck para a Bitcoin foi precisamente nessa área do hash e precisamente de não permitir o gasto duplo e do Proof of Work. Acho que ele esteve muito mais envolvido aí nessa área e o Satoshi muito inteligentemente foi buscar essa parte da investigação do Adam Beck para incluir na Bitcoin. Aliás, ele é citado no white paper, é a única pessoa que o Satoshi, quando escreveu o white paper, citou no próprio paper, foi o Adam Beck. No próprio texto, não é nas referências, portanto, no próprio texto. Sim, não, nas referências não. Nas referências ele tem muitas pessoas. Aliás, tem toda uma história da economia e não só. Mas olha, temos aqui